Bom, e sobre o caso do Banco Master, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã a advogada processualista Caroline Barreto. Caroline, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, é um prazer. Esse cenário todo não é a primeira vez que eu ouço. O André Mendonça deve dar um caráter mais técnico a isso tudo. Alguns analistas disseram, um dos nossos entrevistados aí na reportagem também falou a mesma coisa. Não estava sendo técnico até agora, Caroline? Olha, do ponto de vista do direito processual, principalmente, faltou muito de uma técnica jurídica em tudo o que aconteceu. Uma nota, o que ela é num sistema legal, para começo de conversa. Não é uma decisão, não é um acórdão, não é um despacho, simplesmente é um nada. E também causa muita estranheza toda a forma como essa nota foi desenhada, pelos relatos que se ouviram dizer dessa reunião que foi secreta ainda mais. Então, do ponto de vista jurídico, nós da comunidade jurídica, para nós fica muito certeira a percepção de que houve uma falta de devido processo legal em toda essa narrativa e todo esse desfecho que a gente acabou tendo nessa última sexta-feira, que foi a saída do ministro. Como é que você enxerga, Caroline, a situação de criar-se códigos de conduta, inclusive para juízes do Supremo Tribunal Federal? Código de conduta é sempre algo muito bem-vindo. Porém, eu tenho um pouco de dúvida se isso é realmente necessário, porque nós já temos a legislação, todo o arcabouço que deveria ser seguido pelo juiz da comarca do interior, pelos advogados, pelos promotores, inclusive pelos tribunais dos nossos tribunais superiores. A legislação, o próprio regimento interno. Então, assim, em resumo, pode-se fazer um código de ética? Ótimo, isso não é um problema, isso não é ruim, mas não falta regras, né? Não estamos aqui lidando com uma situação de um vazio legislativo, um vazio de regras morais, regras éticas, elas já existem. Então, focar demais na construção de um código de ética, eu não sei se essa realmente é a saída, né? O que vai resolver. Se olhasse e se seguissem as normas que já existem, já estaria de ótimo tamanho. Caroline, e para a sociedade, como é que você imagina ou como é que você percebe que a sociedade está olhando para o Supremo Tribunal Federal e para as instituições de um modo geral, né? Não só o Supremo, mas também o nosso Congresso Nacional, o nosso Executivo, enfim. A sociedade está atenta a esses movimentos, está percebendo quando algo precisa ser mais bem explicado ou mais transparente? Aqui a gente pode até incluir, talvez, as emendas parlamentares desse cenário todo. A sociedade, ela não tem conhecimento, porque é muito específico você saber uma regra processual, como são os ritos, os procedimentos. Isso é algo que a comunidade jurídica está mais atenta. Eu acredito que a sociedade, ela achou boa a saída do ministro Toffoli, mas a sociedade ela não consegue enxergar que o procedimento adotado para isso é que foi muito estranho, foi contra a legalidade, foi uma solução, uma ginástica processual, que é o que nós costumamos dizer em direito. Mas o curioso aqui é que a ginástica processual geralmente é o que um advogado fala do outro e não o que um juiz, né, o que se falaria de um juiz. Porque do juiz a gente espera o cumprimento do devido processo legal. Então eu acredito que para a sociedade significa que está tendo algum tipo de avanço. Eu até acredito que toda essa manobra, toda essa decisão, enfim, essa estratégia adotada foi justamente com um viés mais político para poder acalmar os ânimos, deixar a sociedade mais tranquila, um carnaval, e aí ver como que a coisa desenrola e abaixa um pouco a poeira. Mas, na minha visão, ao invés de reforçar toda a competência e tudo aquilo que a gente espera de um ministro que vai julgar em última instância as questões jurídicas, judiciais do país, na minha visão, a saída adotada
não foi muito feliz, né? Foi mais uma demonstração de um corporativismo, de um desejo de blindagem ali dos pares, do que efetivamente de se buscar a justiça, de se fazer o que tem que ser feito, perdão. E, Caroline, você acredita que mesmo assim, você viu que essa visão, né, das pessoas, a população em geral, ainda tem um descrédito muito grande em relação ao STF. E os próprios deputados, mesmo com essa troca de relatoria, fizeram muitos pedidos de impeachment do ministro Dias Toffoli. Você acredita que esses pedidos vão para frente, que ele pode chegar realmente a isso? Olha, eu acho que toda essa reunião secreta e tudo aquilo que vazou de informação do que aconteceu, na minha visão, com base nas informações que eu disponho, né? Veja, aqui nós estamos diante de um processo que é sigiloso, então não se deu publicidade, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas se nós interpretamos as conversas durante a reunião, eu estou imaginando que o devido processo legal em relação ao relatório da Polícia Federal vai ser seguido pelo STF. O que eu quero dizer com isso? Eles disseram naquela reunião que se sentiram muito incomodados porque a Polícia Federal não poderia ter investigado o ministro sem autorização judicial. Então, o que é muito capaz que aconteça, né? Vamos ver os próximos capítulos. Mas que seja declarado nulo, por exemplo, aquele relatório. E aí, consequentemente, sem as provas, como é que se avança um processo de impeachment ou mesmo um crime de responsabilidade? E digo mais, se você me permite, se a saída adotada foi alguma coisa brasileira, né? Uma coisa que não seguiu exatamente o rito processual, não houve uma sessão solene com apuração de votos e uma decisão por maioria, né? Ou por unanimidade, como é que você tem um lastro para você começar uma apuração de um crime de responsabilidade? Porque o tribunal ele não considerou um ministro suspeito, né? Ele disse que os ministros, né, melhor dizendo, em nota disseram: nós não reconhecemos a suspeição. Então, se não reconhecer a suspeição por meio dessa nota, né, que cadê a decisão, né, o acórdão não teve. Mas se eles já estão dizendo por um acordo ali que foi feito que não reconheceram a suspeição, como é que avança um crime de responsabilidade? Porque a premissa seria ter esse indício de suspeição, ter uma decisão demonstrando a fundamentação para se chegar a esse entendimento. Então, eu acredito, eu sou um pouco cética, eu imagino que vai ser muito difícil, pode até que sejam iniciados os procedimentos, mas do ponto de vista de obter um impeachment propriamente dito, ou mesmo o reconhecimento de um crime de responsabilidade, acho que agora ficou baixo, a menos que tenham outros indícios, outros documentos, outras provas que não tenham constado desse relatório, porque esse em si, que nós sabemos que existe, há uma chance muito grande dele ser anulado, ser declarado nulo. Nós conversamos com a advogada processualista Caroline Barreto, aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Caroline, muito obrigado, bom domingo aí para você. Obrigada a vocês, bom domingo.